O Brasil apresenta uma das mais diversificadas vegetações do mundo. Eu não estou falando da diversidade biológica que há no Brasil, estou falando que o Brasil apresenta diversos tipos de biomas em seu território. Acompanhe na aula de hoje, então, um mapeamento sobre as regiões onde estão as mais importantes vegetações do Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Respeita Geografia. Eu sou o professor Éder e hoje, dando aí continuidade ao nosso conteúdo, falando sobre o Brasil natural. É um dos assuntos que mais são abordados nas nossas provas. Nós temos já aí uma aula sobre climas do Brasil e hoje nós vamos fechar, esse conteúdo em boa parte do Brasil natural. São dois importantes, clima e vegetação, falando da posição geográfica onde estão as vegetações do Brasil. Antes de tudo, se inscreva no canal, dê um like, compartilhem com os inimigos e inimigas, caso não tenha gostado, e acionem o sininho para receber notificações dos vídeos que são postados aí quase tudo, toda semana, enfim, ok? Então assim, pessoal, quando nós pensamos na vegetação do Brasil, nós estamos pensando no que muito vai se chamar de paisagem. É comum se pensar na vegetação como sendo a paisagem natural, ok? Nós iremos então mapear o território brasileiro e a nossa vegetação, ok? Vamos aqui então ao conteúdo. A nossa vegetação então pode ser basicamente definida da seguinte maneira: nós temos três vegetações que começam com A e são vegetações de grande porte, que é a vegetação amazônica, araucária e atlântica, no caso aí a Mata Atlântica, e também nós temos duas vegetações que começam com a letra C, Caatinga e Cerrado, e nós temos eventualmente duas vegetações que começam com a letra P, de Pato, que seria a vegetação dos Pampas e a vegetação do Pantanal. Notem só, aqui, de certa maneira, é um bizu, não é? Os alunos gostam dessa palavra, eu detesto. De qualquer maneira, tem um vídeo no nosso canal aí que o nome ali não existe bizu, mas estudo diário, não é? Mas, de qualquer maneira, três vegetações com A, Atlântica, Araucária e Amazônia, e duas vegetações com C, Caatinga e Cerrado, e outras duas vegetações com P de Pato, que são as vegetações dos Pampas gaúchos e também a vegetação do Pantanal brasileiro, tá certo? Vamos lá. Então, minha gente, quando nós pensamos na vegetação do Brasil, etc., vamos mapear nesta região, assim como eu fiz na aula de clima, não é? Uma pergunta: nesta posição geográfica de Roraima e Amazonas, nós temos que vegetação? Muitas vezes o aluno vai dizer: não, a vegetação aí é a vegetação da Mata Amazônica, o clima é o equatorial. Não. Nesta região nós temos uma vegetação importante, conhecida como sendo a vegetação do Cerrado brasileiro, não é? Por quê? Se o clima nesta região não é o equatorial, mas sim o tropical continental, chove 6 meses sim, 6 meses não, nesta região, portanto, nós temos o quê? Uma vegetação condizente com o clima, que é o clima tropical continental, que corresponde em boa parte a uma vegetação de cerrado e não amazônica, ok? É só um detalhe importante que passa desapercebido muitas vezes, ok? Então vamos a ela. A vegetação amazônica, a maior vegetação do Brasil em extensão territorial. Então a vegetação amazônica se estende nesta região aqui, eu vou até escrever Amazônia. Ok? A vegetação Amazônia está localizada na região norte do Brasil. Estados do Acre, Rondônia, Roraima, Amazonas, norte do Mato Grosso, oeste do estado do Maranhão, noroeste do estado do Tocantins, Amapá e Pará. Tá certo? Então nós temos a vegetação amazônica, a maior vegetação do Brasil em termos de extensão territorial. Então vamos fazer aqui a nossa legenda: a vegetação amazônica localizada nesta região aí ao norte do Brasil, ok?
a vegetação Amazônia. Em boa parte, esta região é conhecida como a Amazônia Legal, que é aquela vegetação que se restringe ao território brasileiro, uma vez que o bioma da floresta amazônica se estende para os países vizinhos, conforme nós sabemos, ok? No caso, a vegetação amazônica no Brasil tem 3 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. O bioma amazônico, que está no nosso continente, tem uma extensão territorial de 5 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. É bem grande a parte da Amazônia que é internacional, digamos assim, que não ocorre só no território brasileiro, ok? De qualquer maneira, a floresta amazônica é esta daí, localizada na região norte do Brasil em boa parte, ok? Agora, nós temos também uma outra vegetação do Brasil importante, que é a vegetação da Mata Atlântica, ok? Vamos representá-la na cor vermelha. A vegetação da Mata Atlântica é um bioma menor do que o bioma amazônico, certamente que é menor, não é? Então aqui a vegetação Mata Atlântica, eu dei a dica que começa com A, mas você não vai esquecer que é uma mata, né, o seu moço? Então a Mata Atlântica, nota só, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, desculpem, fiquei até emocionado, São Paulo, interior de São Paulo, Minas, interior de Minas, Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, até o Rio Grande do Norte. Então, a vegetação da Mata Atlântica é uma vegetação costeira em boa parte, e esta vegetação se estende ali até a região do Rio Grande do Norte. Então, é uma vegetação que se estende desde o Rio Grande do Sul até a região do Rio Grande do Norte, a vegetação Mata Atlântica. Lembra você, meu amigo, meu caríssimo, que a Mata Atlântica é Atlântica, o Oceano Atlântico, essa é a ideia. A Mata Amazônica está para o interior do Brasil, a vegetação amazônica, enfim, ok? Não há um oceano amazônico, amazônico ali, mas há a vegetação amazônica, tá certo? Existe o rio Amazonas, mas essa é outra história. Mata Atlântica, ok? É esta vegetação aí no território brasileiro, certo? Duas das mais importantes vegetações do Brasil em termos de biodiversidade, de fauna, de flora e assim por diante. Ainda mapeando a vegetação brasileira, representemos aqui na cor amarela, esta vegetação que ocorre aqui, ó, no estado do Paraná, no estado de Rio Grande do Sul. Vou fazer uma letra A aqui, ó. Nesta região, na cor amarela, a vegetação brasileira chama vegetação araucária. Então aí nós temos a importante vegetação de araucária, certo? Vegetação de araucária. Esta vegetação é comum, né, ser compreendida como sendo uma floresta pluvial meridional, floresta pluvial temperada, que ocorre abaixo da linha do Trópico de Capricórnio no território brasileiro, ok? Um bônus aqui deste conteúdo, o nome da araucária é chamada aí, ó, de aciculi-foliada, que se refere à folha dessa espécie. É uma folha na forma de agulha, na forma de espinho, aciculi-foliada. Aí está, vegetação de araucária, certo? Muito bom. Nós temos então outras vegetações do Brasil, né? Puxando uma seta aqui, ó, araucária. Muito bom. Outras vegetações, agora as vegetações começam com a letra C, né? Vejamos aqui a vegetação da caatinga brasileira. A vegetação da caatinga no Brasil. Onde ocorre a vegetação da caatinga? Aqui, ó. O bioma da caatinga se estende nesta localidade no território brasileiro. Represento na cor azul. Então aqui nós temos a nossa importante, eu vou até pôr aqui, ó, caatinga. Então a mata da caatinga, Mata Branca, este é o nome, esta é a ideia, ocorre na região Nordeste em boa parte. Caatinga. Tá claro isso aí? Então nós temos que a caatinga ocorre na região norte do Brasil. O mesmo detalhe que nós chamamos a atenção na aula de clima do Brasil, a gente chama na aula de vegetação, que é o seguinte:
Na vegetação da Caatinga, no Nordeste, esta vegetação não ocorre somente no Nordeste brasileiro. Esta vegetação de Caatinga também está localizada no estado de Minas Gerais. Então, no norte de Minas Gerais, nós já temos a vegetação da Caatinga braba, a Caatinga, aquela vegetação de clima semiárido, pouco chuvoso, ok? Então, na cor azul aqui, ó, estamos retratando a nossa grandiosa Caatinga, tal, certo? Agora, na cor vermelha, nós já começamos, na cor laranja, nós já começamos a mencionar aqui, ó, esta vegetação lá de Roraima, tal, que é a vegetação do centro-oeste brasileiro em boa parte. O nome da vegetação que aqui ocorre, como chama, gente? A vegetação do Cerrado brasileiro. Então, o Cerrado brasileiro é um bioma importante que ocorre no território nacional, se estende por 2.000 km². É o segundo maior bioma do Brasil em termos de extensão territorial. O Cerrado do Brasil não ocorre apenas, no centro-oeste. A gente vê que o Cerrado também se estende para o estado de São Paulo, Minas, oeste da Bahia, tá certo? O Cerrado vai estender até lá, ó, até o Maranhão, tá certo? Até aqui, ó, o Piauí, tá certo? Isso o Cerrado brasileiro. E claro, o Cerrado está localizado também em Roraima, é um bioma bem grande. Existem manchas de cerrado, inclusive até no sul do Brasil. Tem uma questão da SpaceX lazarenta, que traz um mapa do Brasil. A maior mancha da vegetação é no centro-oeste e traz pra gente manchas desta vegetação também aí, ó, na região sul do Brasil. O aluno vê aquilo, ele tem dificuldade de resolver, porque nós ouvimos muito falar que o cerrado está na região do sul do Brasil e tal. Desculpa, do centro-oeste brasileiro. Verdade, isso é ok. E aí, que existem manchas de cerrado em outras regiões além do centro-oeste. Aí o aluno às vezes vai, ué, mas que vegetação é aquela? Não é? É uma questão que pega muita gente, ok? Questão bem feita, eu acho. E nós temos também a vegetação dos pampas gaúchos, que estão aqui, ó, no sul do Brasil. Então nós temos aqui na fronteira entre Brasil e Uruguai, que é o Uruguai é o que nós chamamos de província rebelde do Brasil, né, gente? De qualquer maneira, nós temos aí retratado na cor branca os pampas gaúchos, certo? Aparece muitas vezes o nome para pampas como sendo a vegetação de coxilhas, ok? E também, para concluirmos, nós temos aqui, nesta região da fronteira do Brasil com o Paraguai, o Pantanal Mato-Grossense. Então, nós temos ali o importante Pantanal Mato-Grossense, certo? Vejamos. Que cor falta? Foram todas? Falta essa cor aqui, ó, bonita, né? Que é o vermelho. Em homenagem ao, né, Los Hermanos. Olha só, brincadeiras à parte, o vermelho já foi, né? Falta o rosa, então. Em homenagem a Las Hermanas. Olha só, brincadeiras e idiotices à parte, nesta região do Brasil, nós temos uma vegetação alagadiça, que é o nosso importante Pantanal. Certo? No Mato Grosso do Sul é onde nós temos a vegetação do Pantanal. E temos ainda a vegetação litorânea, a vegetação costeira, a vegetação dos mangues, dos manguezais, das praias, ok? Então nós temos também ainda na zona costeira do Brasil, no litoral, nós temos aí os mangues, que em outras aulas nós falaremos sobre as características dessas vegetações todas, ok? Se você quer essas aulas, comenta aí, moço. Aulas detalhadas da nossa vegetação, tá certo? No mais, bons estudos, respeitem a geografia, se inscrevam no canal, sigam-nos no Instagram, ok? Onde ali nós comentamos conteúdos de geografia quase que cotidianamente, com enquetes e, claro, respondo a muitos alunos ali sobre muitas dúvidas que eles me trazem, ok? No mais é isso. Se inscrevam, acionem o sininho, compartilhem com os inimigos e amigos e assim por diante, ok? Bons estudos e até mais. Tchau, pessoal.